Inauguração, a chave, finalmente, aquela coisa simbólica, mas de uma importância e uma alegria muito grande, apesar do grande sofrimento. E uma coisa interessante, que este senhor, que estava numa casa da Coab, depois que participou, o Miguel, que participou das histórias de resgate da história de cada um, assim que não deu um mês, ele estava com a casa dele totalmente transformada, como ele dizia que era lá em Catulé do Rocha, onde ele morava. E aqui uma casa, depois já a televisão, e depois a gente avançou muito, nós fizemos hospitais, aqui é uma creche, aqui é toda uma escola de 3.500 metros quadrados, ainda não estava pronto, a praça da produção dos componentes, a praça de agregar as pessoas, a praça do não carro e a praça da comunidade, sempre presente. E aqui o interior da creche lá da Unicamp, que vale a pena ser conhecido. Aqui são pátios internos dentro da escola, que é um projeto que foi muito prejudicado em função do pouco espaço. Aqui, os estudantes da Unicamp também participaram da moradia estudantil, que essa construção aqui faz parte da moradia estudantil, com um tipo de casa só, mas a riqueza volumétrica é tão grande que apesar de eles encherem a casa eles arrasam a casa. Aqui a importância desta líder do movimento Grajaú, a Cleonice, que tocou isso muito à frente, e depois o programa se irradiou para o resto da periferia e elas foram a liderança do MURI, na época chamado Movimento Unificado da Região de Interlagos, tentando evitar desastres ambientais na área de mananciais. E aqui, na festa de inauguração do conjunto, esse menino, que hoje já tem quase 30 anos, o Birosca, ele diz assim: Roberto, tira essa foto, porque essa foto vai chamar as pessoas, eu estou convidando as pessoas a participarem da nossa história. Quando eu falo na presença da ausência, eu falo numa coisa que a gente em português tem, graças a Deus, que é a palavra saudade. Eu acho que era isso que eu queria falar. Acho que deu certo o tempo. Eu faço depois. Agora eu acho que não tenho. Eu vou deixar para depois. Eu não tenho condições. Vamos até. E 20. 6. Eu não sei o que é isso. É super. Bom, queria dizer para vocês que eu estou super calma. Eu estou calmíssima. Não, aí eu ficaria pior. E vocês também. Bom. Não é a Marisa que canta bem, né? Não, graças a Deus eu... Não, porque senão eu não sei o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, antes de mais nada, também agradecer aí nesse final aí, meio de jornada, final de tarde, mas super gostoso estar aqui e fazendo um exercício, quer dizer, gostoso e difícil, né? Porque eu também estou aqui me sanfonando para ver o que eu faço, porque tudo aquilo que eu imaginei está sendo transformado o tempo inteiro. Então, eu também me proponho a coisas que não são muito fáceis, né? Faz parte um pouco do meu caminho. Mas vamos aproveitar, eu acho que essa apresentação linda sua, né, Roberto, e fazer pontes realmente, né? E fazer pontes com o que a gente tem de mais singular, que são as nossas pedras, eu acho, né? O que está em nós, não tem outro jeito, né? E eu espero, porque um dos meus sonhos é que este lugar seja um multiplicador realmente de atitudes, e eu espero que esse lugar
dê continência um pouquinho para essa passagem que você está fazendo, né? Terminando um projeto e iniciando outros, né? E a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Eu acho que eu também estou aqui fazendo luto de alguns projetos e reiniciando outros. Todos provavelmente vão ter um pouco da minha cara, porque senão eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, hoje, o que eu tinha pensado era assim, sei lá, eu proponho para vocês, porque eu quero um pouco compartilhar isso. A Marise contou um pouco um projeto nosso de implantação, se a gente pode chamar assim, de 6 horas, mas um pouco como a gente transmitiu a transdisciplinaridade num lugar que nos convidaram, para quem não estava aqui, foi como é que chama lá? Um centro, como que chama lá? De Educação e Saúde, na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Então, é isso aí? E a gente teve um convite lá, obviamente. O nosso projeto inicial aqui, né, o corpo processo, a transdisciplinaridade em nós, é um convite para nós, quer dizer, para quem quiser ser nós, né, não é para outros lugares. Então, mas como isso, enfim, ainda a gente não tinha nem conseguido transmitir essa ideia para vocês, então primeiro a gente se propôs um pouquinho a contar a que viemos, o que a gente fez em algum lugar, alguns textos, enfim, é um pouco a primeira vez que a gente se organiza para mostrando um pouco a nossa cara, o que nós fazemos. Então a gente escolheu fazer um recorte de 3 opções. A Marise já está me ajudando a colocar limites. Então, a gente pensou em 3 opções para agora à tarde. Eu gostaria que vocês me ajudassem, enfim, a escolher alguma opção para a gente fazer junto agora. E a primeira opção é da experiência da Marise, que a Marise contou, se vocês querem fazer, enfim, um diálogo para ver o que interconecta com o projeto de vocês. Essa é uma possibilidade. A outra que a gente pensou é falar um pouco desse caderno de viagem, que é cantado em verso e prosa, mas que a gente usa realmente com uma finalidade que não é só colocar lá o que as reflexões individuais, mas é um berço, uma cama, para a gente usar depois como um roteiro de um processo reflexivo em círculos concêntricos, que é isso que eu chamei de equipe reflexiva no site, ou que eu chamo de processos de diálogos, né? E outra possibilidade é brincar também com vocês, convidar, é uma brincadeira onde a gente vai convidar o pessoal da equipe técnica para brincar junto com a gente, porque eles estão aqui há 2 dias ouvindo a gente, experimentando coisas, enfim, essa era uma outra possibilidade que também a gente tem. Então eu queria saber só um pouco o que vocês gostariam. A3. Democraticamente? Pode escolher 2. Não. Eu gostei das 3. 3? Votação. Uma. Discutir o projeto e o que esse projeto que eu apresentei pode ajudar no projeto de vocês. A proposta 1, quem que é? A proposta 2, discutir e aprofundar o conhecimento e a prática do caderno de viagem como um instrumento para a construção de avaliações em processos reflexivos. Voto em tudo. 2, 3. 4, 5. E a 3 é convidar a equipe que está trabalhando junto com a gente há 2 dias, que está ouvindo a gente falar. Pronto. Maioria, democracia. Tá bom. Então, eu vou contar um pouquinho como é que a gente vai, as regras do jogo, para a gente brincar. Então, eu queria contar para vocês que eu avisei eles que se a gente brincasse, se alguém toparia. Então, eles estão lá pensando se vão topar ou não, eu não sei. E a brincadeira é reflexiva, lógico, que consiste no seguinte. Primeiro, eles contarem para a gente um pouco, eles falam, a gente
fica em silêncio e eles vão conversar entre eles sobre o que eles acharam desses 2 dias, como é que foi para eles, como é que eles se sentiram afetados, enfim, o que eles quiserem. E a gente dá 10 minutos para eles falarem. Depois eles não falam nada, eles ficam olhando para a cara da gente e a gente conversa um pouco entre a gente, o que a gente, daquilo que a gente escutou, o que foi útil para a gente. Essa é a regra do jogo, 10 minutos. E depois a gente devolve a bola para eles, nós ficamos quietos. E eles vão contar para a gente, daquilo que a gente falou, o que foi útil para eles, o que mudou neles, enfim, se mudou alguma coisa. E a última palavra é a deles. Combinado? Sim. Bom, agora vamos perguntar para eles se eles topam. Quem que topa, se alguém topa. Também a gente pode incluir algumas pessoas, eu acho. A Eclê, que não falou nada, não contou para a gente o seu trabalho, de escutar a gente como é que foi. Alguém que não estava, de repente. Isabel, se vocês toparem. Enfim. Apresentou, eu fico só ouvindo todas as apresentações. Se vocês toparem. Não, tá bom, não quer. Tá bom, legal, ótimo, tudo bem. Então, eu queria saber se vocês topam. Chicão. Claro. Chicão vai ser... Como você chama? Fábio. Fábio topa? Eu tô fora. Tá fora. Você, como é que você chama? Sou o Leão. Leão, topa? Então vem. Você? Não. Leão, Chicão. Cadê o nosso outro amigo que sumiu? Tinha mais um. Diógenes. Ele topa. Ele topa. Vê se ele topa. Eu fico com vocês, então. Você consegue vir para cá, Leão? Pode ser? Você prefere que eu vá? Não, juntos, nós vamos conversar. Eles não vão. Vamos ficar juntos. Só vocês vão lá na frente. Vamos ficar juntos onde vocês quiserem. Vai. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Não, acho que é legal deixar aberto. Não, mas se eles quiserem. Diógenes, quer? Não sei. Diógenes, né? Isso. Diógenes, vem comigo. Vamos falar. Leão, vamos conversar um pouquinho. Não tem aquela diálogos, deixa aí, a gente... O rapaz da pena, né? Você apaga um pouquinho as luzes daqui? Alguém pode? Não, eles eram eles. Esses eram os moços que Não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não é legal até ele sentar, né? Não, a gente fica aqui. Todo mundo vai escutar, todo mundo vai saber, não tem problema. Onde é melhor? Deu? Quer por aqui, Chico? Então, vamos conversar um pouquinho? Vocês vão contando um para o outro, para mim, se vocês quiserem. Enfim, entre nós. Nós não vamos conversar com eles. Como é que foi estar aqui esses 2 dias? Você só estava hoje, né? Perfeito. Ontem você não está. Ontem não. Ontem só um pouquinho no final da tarde. E hoje o dia inteiro e amanhã também. Tá bom. Vamos, assim, o que passou pela cabeça? O que vocês têm vontade de contar pra gente? Vamos lá, vamos bater bola um pouquinho. Nossa, eu estou aqui só para ajudar vocês. Tá, eu não ok. vou falar o que eu achei, porque eles já sabem. Eu, como faço parte da estrutura aqui do CCE, a equipe deles é uma outra equipe externa, para mim é uma honra. Eu vou falar do meu espaço, né? É uma honra estar com vocês aqui. Eu espero, é gostoso conhecer gente nova, são temas novos, são temas interessantes. Alguma coisa dá para mim assimilar, alguma coisa não dá, porque eu fico envolvido na parte técnica, né? Mas é extremamente importante que tudo que é bom, tudo que é novo, tudo que não é normal, para mim é interessante porque eu estou aprendendo, estou captando aquilo que vocês estão passando.
E vou aprendendo. A gente está sempre aprendendo e para mim é muito interessante. E são coisas que eu nunca tinha visto, né? No dia a dia, né? A gente acaba mexendo com outras coisas. Então, para mim, tudo é novo, né? Você acaba sendo... Então, para mim, eu acho muito interessante, acho gostoso e fico à vontade também. Me sinto à vontade com vocês aqui. Legal. Obrigada. Vamos lá, vamos falando mais. Depois que você lembrar de outra coisa, você fala, volta a bola. Vou ficar em pé que eu sou muito Para pequenininho. nós, não para eles, é para nós. Exatamente, por aqui. Ah. Bom, eu sinceramente, quando eu vi a primeira aula, eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Falava-se de purgatório, falava-se de céu e o inferno, né? Eu sei que tem pessoas que têm a concepção que o inferno é alguma coisa assim sofrida, até mesmo aqui nesse planeta, a qual nós nos encontramos. Mas, na verdade, eu tenho assim como o inferno um lugar de sofrimento, né? A gente está aqui no estágio de aprendizagem, né? É tão bom defender também aquilo que é ligado às coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas falam de natureza, né? E tem um preconceito ainda de usar o termo Deus, né? No seu poder, na sua soberania, na sua autoridade, em todos os momentos. Agora, quando se fala de inferno, parece que a coisa fica mais estreita. Já né? A fiação já é outro caminho, né? Mas nós temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Nós não podemos falar de céu sem falar do sofrimento. Eu só posso falar de céu uma vez que eu tenho uma fé para isso, né? E quando se fala de deuses, se fala são pessoas que falam, geralmente usa a expressão deuses, né? São pessoas que, não é que eles não creem em Deus, é que geralmente eles se inclinam mais para as coisas espirituais, mais para as coisas do espírito, né? E há assim uma confusão ligado o que é espírito bom, o que é um espírito decaído, o que é simplesmente um espírito. Ouvi falar assim da grandeza triuna aqui, Pai, Filho, Espírito Santo. É uma das coisas que nos identifica, principalmente a minha vida, por ser um evangélico. E uma das coisas que eu respeito, porque eu sempre estou aprendendo, sabe? Eu nunca procuro ouvir as pessoas e já começar a criticar, não, está errado, está certo. Não, a gente está aprendendo. E eu vejo que as pessoas estão sempre voltadas para aquilo que é natureza. Como exemplo, fala-se da terra, fala-se da água, fala-se do fogo, enfim, daquilo que é material, né? E quando se fala que o ser humano morre, tem um exemplo aí, não sei se foi hoje, que, não sei se foi o filho, né? Ou filha, no caso. Um filho enterrado. O sexo, né? Foi sepultado, assim, numa área que não foi a terra diretamente. E ali parece que se tornou pó. E, biblicamente, é isso mesmo. Ao pó retornaremos, porque viemos de lá. Então, tem um fundamento disso. E tudo isso é orgânico, com certeza. Tudo isso é orgânico. Né? A gente sabe que tem a ver com as coisas de Deus. Então, eu vejo assim, que tudo isso que a gente está aqui aprendendo, até mesmo a parte do amado aí, o Roberto, né? Falando acerca da construção, a gente vê o sofrimento do ser humano, nós, né? Um aí vivendo aí no 18 metros quadrados, outros vivendo em 24, outros em 40, né? E a gente procura sempre viver o melhor possível, naquela posição que nós nos encontramos. Mas quanto à mensagem desse trabalho, é uma mensagem que tem muitas pessoas que estão fora desse cotidiano, são pessoas que ainda não têm esse entendimento. E voltando aqui a mais alguma coisa ligado ao aproveitar da água. Cadê você? Cadê você? Não fala pra ele, fala pra nós. Não, sim, só um conosco flash. aqui. Check, um flash. Eu lembrei minha infância, pronto, foi uma coisa muito linda, porque nós deixávamos de buscar água na bica, porque quando chovia, o galão de 100 litros se enchia. Então hoje a gente fala que chuva chata e não sei o quê, porque nós temos água na torneira, né? E infelizmente a gente pensa assim, né? Nós temos a água na torneira. Mas eu, voltando ao meu passado, lá eu lembrei que a água que caía lá do telhado enchia aquele recipiente de
de 100 mililitros, ou 100 litros, né, melhor dizendo, e, nossa, aquilo era uma bênção de Deus, entendeu? Bebíamos aquela água, era uma coisa muito boa. Então, tem muitas coisas que foram aqui relatadas que tem muito a ver em termos de aprendizagem. Então, a gente tem que realmente ouvir, entender, sabe, sem criticar, sabe, até mesmo não querer ser melhor do que o outro naquilo que a gente faz. Que as pessoas percebam isso. Quem tem que perceber é eles, não eu. Tem que falar, eu sou, eu faço, isso acontece. Né? Eu vejo assim, nós temos que fazer para que sirva para o próximo e para mim também. Porque não é de eu fazer só para mim, eu tenho que fazer para que sirva para todos. Não é? E o principal de tudo isso aqui, dessa matéria que vocês têm levantado, esse assunto, tem muito a ver com uma união entre vocês. Tá? Existe um círculo fechado em defender o que é bom para nós, seres humanos. Eu vejo isso aí. Tá? É minha opinião, tá bom? Minha opinião. Tá? Eu vejo que não é assim, não existe um egoísmo entre vocês. Não há egoísmo entre vocês. Vocês estão tentando assim, porque eu creio que a coisa vai estar pegando o caminho certo, futuramente, porque é difícil, né? A gente querer já elaborar uma coisa agora, já tem que dar certo já de imediato, né? Não, ela é progressiva, ela é lenta. E eu creio assim, se todos tiverem esse pensamento em fazer o melhor, uma vez que vocês estão de mão dadas, né? Crê quem quiser, porque é bem isso. É mão dada, né? Unida, né? Força, né? Fé, esperança. Isso que é muito, muito importante. Isso aí. E uma vez fazendo isso, eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês estiverem propagando, ligado às coisas de Deus, por exemplo, teve uma coisa muito linda aí, que é arrancar uma árvore e plantar uma outra. Não é só devastar, não é só destruir, não é só uma coisa que eu não sabia. Eu achava que se queimasse o solo seria legal. É o contrário. Eu estou destruindo outras coisas. E é ignorância, né? A gente não sabe, né? E tem pessoas também que não sabem disso. Não, queima tudo, tal, e vamos começar tudo de novo. Não é nada disso. Né? A gente tem que pensar também em outro sentido. E eu quero então aqui finalizar, porque eu sei que se deixar eu vou até 9 horas. Não deem risadas, eu não conheço vocês, estou falando com ela. Então, quero finalizar aqui, olha, muito bom, certo? Eu creio que essa opção agora, a terceira, citada aqui, entre uma brincadeira ou até mesmo essa conversação, tem muito a ver, porque você viu que foi um pensamento só. Né? Foi lançado a sorte e a sorte caiu entre nós. E nós nos agradamos com essa sorte. Estamos em off, ninguém rindo, estamos em off. Tá ok? Agradeço a todos. Depois vocês conversam entre vocês. A regra do jogo é nós aqui. O meu amigo, acho que falou tudo. Sobrou muito para mim. Eu analiso mais vocês, o pessoal que dá palestra, mas eu olho mais pela parte mais técnica. É o meu lado, entendeu? Porque é uma responsabilidade muito grande com a minha empresa, né? Inclusive, eu não gosto nem de falar, eu não sei dar palestra que nem meu amigo. Então, eu olho mais pela parte do pessoal. Eu vejo que vocês todos são muito inteligentes, tá? Vocês têm um raciocínio muito rápido, vocês falam muito bem. Fica difícil eu comentar alguma coisa, porque eu tenho uma parte muito mais elevada técnica, vocês têm uma parte, sabe, superior, assim, muito grande, com a inteligência, eu fico espantado. Eu já é o segundo ano que eu participo com vocês, gosto muito de estar aqui com vocês, né? E, inclusive, quando falaram que era para vocês, o pessoal da empresa, não, é o Leão que vai, que o Leão já conhece, já sabe como é que é o pessoal lá. Eu falei, não, tudo bem. E é difícil analisar realmente vocês, muito difícil, porque eu praticamente estou... O tempo que vocês estão aqui, eu me preocupo mais com vocês em dar palestra, estou correndo bem seu microfone, tá bom, se não vai cair muito, né, a tela, a minha câmera posicionada, o meu pessoal que trabalha ao meu lado, me preocupo muito com eles, se está tudo bem toda hora, eu comento com eles, está tudo ótimo, tudo ok. Então, para mim analisar vocês diretamente aqui, frente a frente, é difícil, é muito difícil para mim, tá? Eu não vou comentar algo de vocês. O que eu olho é muito mais a parte mesmo, equipamentos, meu pessoal, e se vocês estão sendo servidos, tratados corretamente, como se deve, sabe? Então, meu amigo aqui falou tudo por mim, entendeu? Todos nós é muito difícil comentar algo com vocês assim nessa parte, né?
tenho só que agradecer em estar aqui ao lado de vocês. Eu ouvi muita coisa interessante, como eu tenho comentado com algum palestrante, eu gostei muito da sua palestra, tal, achei super legal, né? Mas é uma coisa assim que você olha, presta atenção na hora, porque eu presto muita atenção nas imagens, no áudio, né? Eu sou muito chato para áudio, tá? Eu me ligo nos negócios nas fitas, na parte de computação, que eu sou um técnico de computador, né? Então eu presto atenção, eu vejo os PowerPoint, a montagem como o pessoal faz, então a minha parte é bem mais ligada a mais técnica, né? Tá? E o resto, eu acho que vocês todos estão de parabéns, porque as palestras são muito bonitas, e se eu ver, as músicas são lindas, eu acho maravilhoso, isso dá uma calma de espírito, sabe? É uma coisa assim que você chega agitado, você está trabalhando, então você para aquele momento, você ouve aquela música, nossa, que música deliciosa para você ouvir, sabe? Você viaja na música, que nem, cara, eu acho super legal, bacana. E sem contar as paisagens que a gente vê, o pessoal alegre, dançando, eu acho que contagia muito a gente, principalmente na parte de dança, né? E o ano passado, o ano que eu fiz lá no Guarujá com vocês, parecia ser um ensaio, né? Um exercício. Aí quando eu vi que eu estava gravando, o pessoal já estava mais que dançando à vontade, sabe? Sem muito ritmo. Tinha uma gingazinha, mas assim, eu via que uma boa parte do pessoal sendo tanto novo como um pouco mais de idade, ele entrava no ritmo da dança e achava bonito aquilo. Foi, pô, aqui não tem, tipo, você sabe dançar, aquele não sabe dançar. Eu curti muito aqui naquele momento, entendeu? Legal. Até hoje, de vez em quando eu dou uma olhada nas fitas daquele tempo lá, eu falo, pô, foi muito legal essa parte, né? Só tenho que agradecer. Legal. Eu convido vocês a... Você quer falar mais alguma coisa? Vamos passar a bola para eles falarem entre eles. Desculpa. Não, só quero agradecer aos palestrantes. Para nós, a conversa. Todos, para nós. É só nós. Eles estão escutando, mas é conosco. Agradecer a eles, o intercâmbio, até com uma palestrante, eu acho que deve ser do Paraguai, né? Sim. E cada palestrante dentro da sua área, né, expondo o seu trabalho, com um intuito muito forte, que é na educação desse país, que cresça mesmo, eu estou sim, muito contente de ter participado e ter feito parte desse congresso. Legal. Tá? Então, agora consiste no seguinte, nós vamos só prestar atenção, vocês, por favor, se olhem que nem vocês fizeram ontem, assim, formem um semigrupo aí, e um jogo rápido, porque a gente também ensina a última palavra deles. Eu vou dar 10 minutos, porque a gente pode se organizar rápido. Cada um diz o que foi útil, em pouquinhas palavras para si, do que vocês ouviram. Jogo rápido. É um jogo rápido. Vocês vão ver que no conjunto dá um grande jogo. Entre vocês. Nós vamos só assistir. Marisa organiza. Eu achei fiquei comovida de ver como uma coisa que é boa, ela pega. E como, por exemplo, o nosso principal interesse, no fundo, é modificar e nos transformarmos, e as outras pessoas também. E vendo que eles foram afetados, me deixou muito feliz e emocionada. Eu estava aqui comentando, escrevendo, vendo a sincronicidade das coisas que acontecem nesse local, porque a gente fica falando em física, em trocar um pensamento linear para um pensamento cíclico, e de repente esse pensamento cíclico não é uma peça sobre a outra. E ontem aconteceu um fenômeno engraçado, porque o microfone ia cair, duas pessoas pegaram o microfone e o meu carrossel de slide caiu, em vez do microfone ter caído. No filme talvez tenha essa... E aqui aconteceu um fenômeno de novo em sequência, porque o Roberto está falando de uma construção em mutirão, emociona a gente com a história pessoal de cada pessoa. As pessoas constroem uma casa humana e de repente você acaba fazendo a mesma coisa, ou seja, a transdisciplinaridade. Você transfere a condição de palestrantes e a gente de novo devolve para nós mesmos a capacidade de sentir, o meu entender o que cada um tem em relação ao nosso trabalho e o entendimento desse processo.
Na hora do almoço, eu queria falar com a Maria e com a Vitória. Como é que a gente ia fazer para retribuir o que eles da técnica estão dando para nós? E na verdade não tem preço. Eu estava pensando que não tem dinheiro, não há dinheiro no mundo, né, para retribuir. Dois deles, o Leon e que eu não posso, e o Ricardo, eles já estavam conosco no Guarujá. E quando eu os reencontrei, já foi uma alegria, porque a qualidade, eu acompanhei muito de perto o trabalho deles lá no Guarujá. E eu vi o cuidado com o qual eles acompanharam aqueles dias. E aqui também, vendo o Diógenes, e todo o grupo, mas também o Diógenes, e o guarda que nos recebeu ontem, que o Diógenes não tive tanto contato. O Pascoal, uma qualidade humana tão extraordinária, por isso que eu sei que eu nunca vou ser rico, porque se a gente pensa, bom, porque como retribuir? Se for retribuir em dinheiro, não é 1.000, não é 10.000, não é 100.000, é 200.000, né, para retribuir essa qualidade de coração, de serviço, né, que também não é suficiente, né? Então talvez um dia eu ganhe dinheiro na minha vida, mas esse dinheiro vai sair rapidamente, né? E então é isso, agradecer, não estou falando para eles, mas no fundo eu estou falando, porque sem querer e muito agradecido e só Deus mesmo. Uma coisa que foi muito importante para mim escutar deles foi que tem muitas pessoas que estão fora desse entendimento. Mas também tem quem sabe dançar e não tem quem não sabe dançar. Que, de alguma forma, o que a gente está fazendo aqui, nós estamos voltados pela natureza. Que a gente está podendo falar de bom e de decaído. Que eles estão sempre aprendendo. E que as coisas são progressivas e lentas. O que foi bom para mim poder ouvir também dos relatos, né, é que existe a unidade na diversidade e que essa diversidade ela deixa a riqueza das nossas vidas muito maior e que você se une quando você faz e você tem uma meta, um objetivo em comum. Então esse comentário que eles colocaram para mim é muito importante. Bom, eu fiquei também comovida com tudo e eu acho que teve uma hora que eles falaram assim, não percam isso. Porque uma coisa é o encontro que a gente conseguiu fazer e depois é manter, que é muito difícil, né? A gente se encontrar é mágico, é bom, é uma vez de vez em quando, mas o difícil mesmo é o cotidiano de um grupo. É o grupo com o seu fôlego, a sua respiração. E aí eu acho que é preciso duas coisas. Primeiro, é preciso poder circular em outros grupos, que é muito importante, para não ter uma atomização, uma fusão, porque esse momento nosso pode levar a uma fusão. E também receber novas pessoas. E isso é uma coisa difícil, porque perdão. Então, mas eu também... Mas é que eles falaram para nós não perdermos essa união. E eu pensei que a gente precisa ser um grupo muito aberto para não perder essa união, que é difícil. É raro o momento de agora, é isso. Uma das frases que foram muito significativas para mim e que deu um espelhamento do que aconteceu é que eles foram capazes de ver, como ela disse, essa unidade. Eles conseguiram entender a mensagem que cada um tentou passar, porque, embora as palavras fossem diferentes, o campo de trabalho diferente, a mensagem ficou. Cada um que está aqui querendo a construção de algo novo, de algo melhor. E esse bom, essa coisa boa, predominou em tudo.
complementando o que a Ondalva falou, a primeira coisa que a gente viu na TD foi a visão, a atitude e a praxis, né? Então, quando eles fizeram esses comentários, dá para perceber nitidamente que eles já têm essa visão antes mesmo de... eles não estão incluídos no nosso grupo, eles não estão estudando há 2, 3 anos, mas eles já viram, né? Alguma coisa. E o fato deles terem visto, eu acho que é muito importante, porque a gente só poderia mostrar alguma coisa que a gente tem. Senão nós não poderíamos ter mostrado. Eu fiquei muito contente de poder ouvi-los, porque na hora do almoço fiquei muito tentada a me sentar à mesa junto com o pessoal. Estava me incomodando muito essa divisão de classe. Os que falam e os que escutam. Então, e os que gravam, né? Então, eu gostei muito de falar, de poder ouvi-los, de poder, assim, entrar em interação, sabe? Quer dizer, quem sabe um dia a gente pode começar a fazer uma troca. Porque, para mim, a transplaridade, ela eu tô refazendo, diante do que eles falaram, tá? Tudo bem. Diante do que escutando o que eles falaram, escutando a fala interna que está pulsando aqui dentro, é aquele negócio, transplanariedade é um diálogo. Eu não posso estar num lugar sem estar dialogando com conhecimento, informação, sabedoria, com tradições, com ciências, com filosofia, com artes, com dança, com movimento. Quer dizer, a ideia do movimento, a ideia, sabe, aqui não precisa saber dançar. O saber dançar não foi definido a priori. Nós estamos criando uma dança. Para mim, o mais bonito é isso, é a cocriação. Bom, o que eu achei interessantíssimo são 2 elementos que eu ouvi aqui. Primeiro foi a fala técnica, né? Então o técnico falou assim, eu posso não entender muito bem o que vocês estão falando, mas eu vejo do meu ponto de vista e tá bom, tem boa qualidade. Então o que nós estamos apresentando tem boa qualidade. E a outra fala é a interlocução, é o diálogo mesmo, né? Então existe diálogo e existe... A fala que mais me chamou a atenção foi do... vocês estão querendo fazer alguma coisa para se manter uma melhor qualidade. Então, esses 2 elementos que eles trouxeram, para mim, foi chave. Às vezes, a gente fica desesperançado, mas eu me emocionei muito aqui, também estava do lado aqui da Vitória, me emocionei muito, e já que ninguém falou de Deus, então deixa eu, que sou ator, ateu e à toa, como eu costumo dizer. Então, de repente, foi legal, porque eu já vi há muito tempo que às vezes Deus aparece com faces diferentes, as mais diversas, né? Às vezes uma pessoa que você acabou de olhar na rua. E isso é o que dá esperança, a gente saber que nós podemos acreditar no eco, embora a gente sonhe, às vezes, num grito no meio do sonho, parece que a gente não tem voz e a voz não sai. E aí, de repente, a gente ouve de volta a voz do eco, da compreensão, da beleza, como a gente presenciou agora. É o seguinte, Brasilina, 2 palavras, porque nós estamos passando o tempo, e outras, uma, acabou. Porque nós estamos passando o tempo, esse tempo eu vou negociar para a gente tirar da última parte, porque a última palavra é deles, eu queria dar 10 minutos para ele. Queria dizer que eu fiquei muito emocionada com ver essa coisa da transformação e da transcendência e da sensibilidade e da intuição. Quer dizer, não precisa ser teórico o tempo todo. Se você é sincero e acreditar que o sonho não acabou, né? Lembrando John Lennon aqui para não falar, todo mundo já falou em filósofo, vou trazer alguma coisa popular, né? Dream is not over. Está aí, acho que, e também fiquei muito contente do que a gente apresentou, de alguma forma, ter tocado e ter passado a mensagem. Então, acho que são várias mensagens. Chegamos lá. E tocou quando ele falou da qualidade da música, e que tocou. E daí a música apareceu tão pouco nas nossas falas, apesar da gente ter trazido tanta música aí para tocar, que eu percebi, me veio logo a impressão, o cuidado. A gente tem que cuidar da menor coisa, mesmo que ela seja por um pequeno um momento muito curto, porque a música que foi nada foi algo mencionado aí. E a qualidade e o efeito que teve. Então, tudo tem que ser cuidado, nada pode ser descuidado. Então, gente,
eu estou de coordenadora, mas eu faço parte aqui desse algum grupinho, eu também quero fazer parte. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei feliz que eles toparam a gente fazer essa brincadeira. Então, agora é a vez de vocês. Bom, mas eu gosto de falar em microfone. A senhora chama Vitória. A Vitória é uma bênção do céu. A Vitória já iniciou já com a palavra vindo lá da alma. Eu já senti a presença aqui de emoção. Realmente eu me emocionei já. Sabia que dos lábios dela estava saindo coisas boas pela expressão a qual ela já estava usando. E outros também usaram a mesma expressão. E eu vejo que tudo isso que está acontecendo aqui está mexendo conosco. Está nos transformando. Tá? Está realmente atingindo a meta, que é nós sermos mais sensíveis uns aos outros. Ser mais sensível mesmo. Entendeu? Saber entender um ao outro. Porque, por mais que se estude, se não tiver realmente, como eu já disse aqui, a união, não dá. Até aqui. Queria falar só mais uma vez que eu fiquei, acho que foi super válido ter participado diretamente num tema, né? E eu acho que em cima do que ele falou, o nosso amigo, o Américo, que não tem dinheiro que pague, né? Acho que dinheiro não pode nem ser tocado no assunto. Dinheiro deixa para lá. Porque eu acho que, eu sempre falo que a maior grandeza do ser humano, independente da sua classe social, financeira, é a sua humildade. O ser humano que tem essa palavra, humildade, ela é capaz de transformar tudo que vem pela frente. E parabéns mais uma vez aos palestrantes, que cada um na sua área, tentando levar essa transformação, né, para todo mundo. E é até bom que vocês divulguem mais, porque eu estou aqui em São Paulo, a gente acaba nem tendo acesso a algumas coisas e não conhece esse trabalho tão bonito que todos vocês estão fazendo. Eu só tenho que dar parabéns para todos. Se quiser. Só eu estou junto. Fala aí. Eu também agradeço você o espaço, que acho que nunca ninguém deu um espaço para um técnico, nunca ninguém quis saber, acho que numa opinião de um técnico, saber como participar de um congresso. Acho que o técnico sempre foi deixado para trás, ele está ali para pôr slide, mexer com o computador, instalar todo o equipamento, deixar tudo redondo, entendeu? Então, eu achei muito bonito, uma parte muito humana de vocês, querer ouvir uma opinião nossa, sabe? Eu acho que se vocês, todo mundo tivesse esse tipo de conhecimento, ser tão sábio que nem vocês, em querer ouvir uma opinião nossa, quer dizer, daqui para frente o que vai acontecer? Melhorar muito mais a qualidade de serviço para com vocês, no caso, né? Você entendeu? E se fosse feito, todo mundo fizesse no começo, a gente ia pegar assim, uma amizade, como a gente tem muita amizade com vocês, que eu já tenho do ano passado, eu já sei muito o esquema de vocês, eu adoro muito o pessoal, então eu já tenho um fino trato com certos palestrantes, porque eu conheço. Então, se a gente vai pegando essa amizade, acho que a gente tem muito a melhorar, sabe? Tem muita opinião para dar, porque é uma coisa que vocês vão aceitar da gente e é uma coisa também que a gente está ouvindo muita coisa construtiva, que numa palestra que for fazer o ano que vem, o mês que vem, daqui a alguns tempos, a gente já sabe o que a gente vai melhorar, o que a gente vai fazer de melhor para vocês. Entendeu? Porque é uma coisa que a gente vai fazer não muito mais pelo que a gente está aqui para ganhar, mas sim de coração, porque a gente gosta do pessoal, gosta de todos e quer todo mundo sai daqui falando, puta, aquela palestra foi o máximo, foi bom. Para mim, eu acho que daqui pro ano, eu acho que o melhor trabalho que eu fiz até agora é esse, sem dúvida, porque me deram um espaço para me falar, é uma coisa que e gravar, ainda que minha patroa vai ver essa fita, né? Isso que é pior. Gente, obrigada. Tá desmanchado. Obrigada.
Obrigada. Muito bom, gente. Quem é o próximo? Para ele, para você, para todo mundo. Para eles. Deu. Bom. Deu. Que bom. Vocês escolheram 3. Não sei. Ah, desculpa. Falta lanche que vinha também. Mais? Obrigado. Dando para me ouvir? Estão me ouvindo? Está muito baixo? Eu também estou super confortável aqui na frente para falar, super à vontade. Estou me sentindo o máximo. Estou até pensando assim no caminho, a gente trouxe algumas transparências, na verdade é um produto das transparências que eu e a Josi nós tínhamos feito para uma outra apresentação, que na verdade era um pouco contar o que a gente pretendia fazer com o projeto, que era um projeto de educação continuada para enfermeiros que trabalham em unidade oncológica, com pacientes predominantemente em período de morte iminente. Esse projeto foi pensado numa época em que nós trabalhávamos num hospital de oncologia especificamente, e nós tínhamos um grande período de vivência nessa área. Eu pelo menos 5 ou 6 anos. E nos propusemos a fazer esse trabalho. Na verdade, esse projeto ele acabou tendo que ser reestruturado, porque nós, em algum momento, além da nossa vontade, nós não estávamos mais naquele hospital. Então, nós também passamos pelo nosso projeto, assim, dentro do projeto, e dentro disso, dessa vivência, foi uma vivência de morte, inclusive daquilo que a gente estava pretendendo fazer. E que foi realmente muito difícil, e é difícil até hoje. Então, aí eu até conversei, né, com a América, eu falei, não, nós queremos que vocês apresentem. Eu falei assim, não faz muito sentido a gente falar do projeto especificamente, mas talvez pensar um pouco alto, eu não sei se é reflexão sobre morte, sobre o cuidado do enfermeiro, eu acho que talvez eu vá contar, e aqui eu fiquei pensando, né, quando você começou a falar de o caminho se faz ao caminhar, eu mudei meu caminho agora, né, assim, eu quero falar do como é que eu fui parar em oncologia e como é que eu fui gostar de cuidar de gente que está morrendo, né. O que parece, em primeira instância, parece um contrassenso absoluto, porque as pessoas realmente... a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de pensar que a gente é finito, morremos. Isso é, no mínimo, perturbador, né. E aí, assim, as pessoas foram falando coisas e, embora eu não tenha dito, né, assim, no período de 10 minutos, e eu estou chegando agora por uma circunstância da própria nossa escolha profissional da gente, né? Eu estou gripada, a Josi estava trabalhando, tudo. E aí a gente vem para um evento e que a gente espera ouvir coisas muito sábias, de pessoas sábias, né? E de repente a gente ouve coisas muito sábias da onde a gente não espera, né? Assim, que a gente imagina que, sei lá, a sabedoria só está aqui concentrada, né? E na verdade a sabedoria estava ali fora, eu não esperava chegar aqui e encontrar essa sabedoria, assim, de um lugar tão inesperado. Então, o que eu quero falar é que eu sou formada há uns 10 anos e quando meu primeiro emprego foi na área de oncologia, né?
E assim como muitos dos meus colegas, eu nunca tinha tido contato com pessoas que estão vivendo o processo de morte. Em oncologia isso é muito frequente. E a gente tem muito medo de lidar com isso. Na faculdade ninguém ensina isso, nem em termos teóricos de como é que isso acontece. Mas isso é uma deficiência da maior parte dos cursos de graduação na área da saúde. Isso não é privilégio do serviço de enfermagem. Mas eu consegui também fugir dessa discussão até a minha graduação. Durante 4 anos eu fiz estágios curriculares e eu literalmente nunca me envolvi com uma pessoa que estivesse para morrer, nem que fosse por acaso, assim, né, de supetão, aconteceu, eu não estava esperando. Eu fui cuidadosa, né, assim, eu realmente não me envolvi com isso. E aí quando, assim, minhas colegas se formaram e foram parar no hospital de câncer, e era, assim, eu me sentia segurada estando próxima das minhas amigas, era lá, não tinha jeito. E eu comecei a ver as pessoas morrendo. E no começo, o meu jeito de lidar com isso era curioso, eu até achava que era paranormal. Mas eu sonhava com os doentes que iam morrer. Assim, algumas pessoas que me eram caras em algum momento ali do tratamento, né? Assim, essa afetividade a gente constrói no cuidar, né? E eu sonhava com essas pessoas. Eu até achava que eu estava sendo muito paranormal nisso, né? Que tinha alguma coisa assim inexplicada acontecendo. E aí eu fui ler um pouco para poder entender, porque de fato eu gostava de fazer aquilo, mas aquilo me incomodava, estava me angustiando de alguma forma. E eu queria poder continuar cuidando, né? E se eu não entendesse o que era isso para mim, que impacto isso tinha a minha pessoa, ia ser muito difícil continuar cuidando de maneira adequada, né? Assim, e cuidar dessa maneira adequada que a gente fala e que a gente tem reforçado hoje em dia na área da saúde, é um cuidado que nos aproxima, não um cuidado que nos distancia, né? Então, para eu continuar me aproximando das pessoas, eu precisava entender um pouco mais do que era isso. De certa forma, eu consegui entender de alguma forma um pouco mais intelectualizada o que era aquilo que eu estava sentindo. E eu consegui continuar me aproximando e ao longo do tempo eu deixei de sonhar com as pessoas que iam morrer, né? Eu consegui encarar aquilo no dia a dia e isso fazer parte do cuidado. Eu não precisava antecipar, né? Eu não precisava me preparar tanto assim, né? Para me proteger. E com isso, na verdade, assim, de certa forma, eu me sentia privilegiada porque, assim, eu gosto de ler, então eu lia muito a respeito, né? Não só de oncologia, mas especificamente do cuidado paliativo. E muitos colegas não têm essa dificuldade um pouco de fazer esse enfrentamento, porque isso é um enfrentamento, né? De poder entender um pouco o que é a minha limitação, a limitação do outro. E a gente vive num mundo em que nós precisamos tanto ser felizes o tempo todo, né? Assim, a gente dificilmente pode... Assim, a dor é uma coisa incomoda muito, a gente não convive com dor, a gente quer sempre um analgésico para nos livrar completamente da dor, né? E a gente quer o tempo todo, e na área da saúde a gente faz isso constantemente, curar o tempo todo, né? E esse curar implica em não deixar ninguém nunca morrer, né? Assim, morrer é uma coisa assim, complicadíssima, é um sinal de fracasso muito grande e assim, o outro na sua finitude me mostra a minha própria finitude. E aí, assim, com isso, a gente percebe que no dia a dia, a maior parte das pessoas, e recentemente eu estava até comentando com o Américo, foi feita uma pesquisa de doutorado de uma colega enfermeira, em que ela parte de uma questão norteadora para entender como é que o enfermeiro consegue perceber o que é o cuidado na área de oncologia, né? Então, assim, a maior parte das pessoas não querem se afastar, né? E no nosso projeto, nós estávamos partindo do pressuposto de que havia uma dificuldade das pessoas em se aproximar.
em cuidar afetivamente, né? E assim, essa pesquisa me mostra na discussão que assim, não há negação em se aproximar, mas há muito sofrimento em se aproximar, né, em lidar com essa situação que em muitos momentos é angustiante. E isso é muito interessante. Agora, o que a gente percebe em relação às próprias pesquisas, é que assim, dificilmente, embora a gente consiga perceber que existe essa dificuldade, existem muito poucas pessoas trabalhando para poder lidar, para instrumentalizar as pessoas de como lidar com essa dificuldade, como continuar se aproximando. As pessoas têm, assim, pelo menos o discurso eu consigo me aproximar, mas essa aproximação me causa algum grau de, assim, me incomoda, dói, é sofrida, e eu também preciso continuar inteiro, né? Então, o que talvez seja uma coisa para a gente repensar, eu acho que dentro do projeto, e talvez pensar assim, por que nós resolvemos olhar para esse projeto e utilizar de transdisciplinaridade, né? Aí a transdisciplinaridade, ela nos veio como uma possibilidade de repensar o indivíduo, de repensar o processo de saúde, de vida e morte, dentro de uma complexidade muito maior. Não só de dar instrumento, assim, entenda como é biologicamente, como é como é que a pessoa se comporta e como que projeto de comunicação que eu faço com isso, mas é de poder estar e continuar sendo, e se aproximar, né? E poder também estar inteiro e voltar inteiro para casa. E também poder repensar, não na morte do outro, mas nessa morte que é a nossa morte cotidiana, né? Assim, e de não temer tanto esse fato que é natural, né? E que temos tanta dificuldade em poder absorvê-lo, né? Então, assim, essa preocupação nossa de estarmos felizes o tempo todo e não conseguimos lidar minimamente com a dor, né? Então era isso. Eu só não... eu fiquei até preocupada com o horário e, mais uma vez, eu fiquei imaginando porque, coincidentemente, Morte veio parar no final, praticamente, da palestra. Mas... Você e Yara, é isso, minha filha? Era por ordem. Está vendo? Tudo tem uma explicação. Então, assim, acho que, só para finalizar, eu queria dizer que, assim, um pouquinho do por que era essa nossa reflexão e por que é esse nosso interesse. Assim, eu e a Josi, acho que nós ainda acreditamos na ênfase sobre a necessidade de nós pensarmos e propor alternativas em todas as práticas, enquanto enfermeiras, né? Então, isso inclui também morte dentro de um contexto hospitalar, e que, na verdade, existem esses estudos que vão buscando, tentando entender esse processo, e que, na verdade, existem poucos estudos que proponham intervenções. O que talvez seja o grande desafio, e não sei se pretensioso, é propor uma intervenção, que é para cuidar de quem cuida, né? Que assim, isso a gente acredita que cuidando de quem cuida diretamente pode cuidar melhor, né? E eu gostei muito da fala da Maria, eu acho que tudo tem que ser cuidado, em seus mínimos detalhes. Então, era isso. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Eu esqueci, mas eu agradeço por estar aqui. Você vai falar? Você que das técnicas. Tem lá o PowerPoint. Tem. Cadê o Diógenes? Bom, aqui. Tá lá? Já está lá o PowerPoint? Já está instalado. No bolso. Acho que é melhor colocar aqui.
Só ir dando enter. Bom, na verdade eu queria dizer a todos boa noite e que é uma coincidência o destino que eu esteja encerrando isso. Na verdade, devia ser V de Vitória, está sendo F de Fábio, tá? Mas eu acho que também pode existir um diálogo entre F e V, como vocês bem sabem, são duas, né, consoantes, tá ok? Alveolares, então quando você fala são confundidas facilmente, tá? Isso, tá vendo? Muito bem, eu vou falar, eu apresentei e eu queria dizer para vocês que, rapidamente, que no final do ano passado, quando nós terminamos o nosso segundo encontro, eu voltei, né, do Guarujá e nesse momento eu decidi um pouco ficar comigo mesmo. Então eu me retirei um ano dos contatos, tá? E não tão intencionais, até porque eu tinha deixado meu e-mail, mas o meu e-mail ainda persistia um antigo e-mail, e aí então eu não recebi nenhuma correspondência. Eu só soube do encontro terça-feira, tá? E eu estou no meio de um workshop sobre mitologia em Campinas, deixei o grupo todo lá para vir, então, falar para vocês um pouco do que vem acontecendo neste projeto piloto, Expressão em Ação, que coube a mim, então, ser o grande Hermes, condutor, né, do trabalho. Pode passar o próximo. Já foi. Bom, eu coloquei aqui, isso tudo que vocês vão ler rapidamente, porque eu não vou me deter muito, são as especificações metodológicas do início do projeto. Isso foi produzido em 98, tá? O projeto piloto transdisciplinar, que procura permear entre extra áreas de conhecimento, vai ser sediado na disciplina de língua portuguesa e comunicação. O projeto lança a seus integrantes um constante questionamento acerca dos processos comunicativos construídos através das linguagens verbais, não verbais e suas múltiplas formas de manifestação. Então havia essa pretensão, tá, metodológica inicial. O projeto tem apontado, aí já estou dizendo o que vem acontecendo com ele, para uma relação complexa, que são, então, as mudanças constantes dos movimentos culturais, permeando mesmo o conceito de transcultura, e o resgate da memória através das interações humanas. Então, portanto, a que ponto as pessoas criam suas histórias com o meio, histórias entre pessoas, e a partir disso você começa a construir conhecimento, né? O esforço metodológico tem centrado-se na autoformação, que é o que a gente mais tem trabalhado nesse projeto, à medida em que os participantes percorrem suas trilhas, que eu já vou explicar qual é o processo complicado de autonomia nisso tudo, e depois constrói através do trabalho a heteroformação e a sua ecoformação, né? Aqui eu coloquei também uma parte do método, como foi colocado, é um texto longo, mas eu leio para vocês. Para os formadores, a riqueza desse projeto piloto transdisciplinar está em não partir de pressupostos que tolham dos adolescentes a possibilidade de uma formação efetiva. Por quê? Quem é meu público-alvo? Alunos de escola particular Zona Oeste, ok? Faixa etária 14, 17 anos, o mais velho. Ok? Então é esse o meu público-alvo. Tá? A incorporação da visão do terceiro incluído e a transposição dos níveis de realidade poderão levá-los a uma ampla percepção do mundo. E até mesmo a uma transculturação, longe de ser um processo de globalização. Nesse sentido, é que o projeto percorrerá constantemente as reflexões que operam cognitivamente a formação do auto, hétero e eco. Isso está lá na nossa proposta metodológica. Aqui, só um minutinho, antes de a gente entrar no que tem se feito nesses 4 anos, eu queria dizer qual é o meu problema específico, né? Eu estou dentro de uma escola privada, tá? Eu não trabalho com prefeitura, não trabalho diretamente, então, com realidades que não seja escola privada, classe média, mensalidade mais baixa, R$800, tá? Trabalho com esse público. Qual o problema desse público? Na passagem dos últimos 4 anos, eles são conservadores, não suportam qualquer ideia.
Eu apresento o projeto, os pais vão me parabenizar e falar assim, mas e a matéria, quando que você vai dar? Tá? Esse tem sido o grande problema. O problema é que as famílias, tá? Nós temos sentido a troca de eu não tenho mais alunos, eu passei a ter clientes, e o clientelismo, né, é complicado, porque você tem que atender o que o seu cliente quer. Tá? Ok? As escolas... E aqui eu não vou ser muito ético, embora esteja gravando, porque eu vou citar escolas, problemas e falhas de cada uma delas nesse projeto, já que eu percorri 4 escolas carregando esse projeto. A primeira escola, a escola que eu dou aula há 13 anos, é a Escola Logos, tá? Que fica aqui na Avenida Rebouças. É uma escola que, desde sua formação, tem uma tentativa mesmo de romper com as estruturas, né, convencionais de ensino, tá ok? E o projeto inicial, que foi o de 98, então, portanto, antes da interferência transdisciplinar, mas só pelos estudos que se fazia sobre interdisciplina e da possibilidade da transdisciplina, nós construímos um projeto chamado Habitat. O subtítulo era Possibilidades e Estratégias no Mundo Contemporâneo. Os formadores, eu, Regina Chacur, professora de Matemática e Geometria, Luiz Augusto Mardegan, professor de Física, Filosofia e Matemática, tá? E o Douglas Canjani, arquiteto e professor de artes da escola. Então, essa inter-relação criava um projeto cujo objetivo era analisarmos tudo o que pudesse ser em sentido amplo ou não o conceito de habitat, passando inclusive por questões que você levantou sobre moradia e favela e enfim, uma descoberta não só geográfica do espaço habitat geográfico, mas o habitat interior, tá? Esse projeto foi riquíssimo, a escola investiu muito. Eu tinha dentro da carga horária escolar, portanto, vocês lembram que a carga horária é segunda a sexta, 6 horas aula por dia, eu tinha 6 horas de um dia para esse projeto. Meu público-alvo eram 160 alunos do primeiro ano colegial. Tá? Óbvio que a aplicação do projeto foi muito complicado, né? Que a gente descobriu. Eles não têm autonomia, eles não produzem, eles preferiam ficar na cantina em vez de fazer qualquer coisa. Os estímulos que a gente iniciou para bombardear interessou um grupo muito pequeno, tá? Havia uma grande parcela que só queria aula. Por fato de a gente estar dizendo que a gente construía com eles junto, que não havia resposta para tudo aquilo que nós estávamos propondo como questões, fez com que esses alunos minassem, porque eu era professor deles de literatura. E aí então eu dizia na sala de aula, bem, vejam, o trovadorismo, mas o senhor tem certeza disso, professor? Tá? Eu falei, sim, eu tenho certeza disso, tá? Por quê? Porque no projeto eles me colocavam as questões, eu falei, vamos trabalhar junto, eu não sei a resposta disso. Vamos ver. O que aconteceu? Na cabeça do adolescente, os parâmetros ficaram complicados, porque eles não sabiam quem direcionava o quê e como, né, esse processo aconteceu. Nós tivemos uma crise, a crise estourou por volta do mês de junho, tá, de 98, foi horrível, a equipe se reunia, nós nos reunimos, tínhamos 6 horas de reunião, tá? Assim, nós passávamos a longo reunindo para decidir. No frigir dos ovos, vencidos todo esse processo, nós conseguimos excelentes resultados. Eu não trouxe nenhum resultado porque eu sabia que o tempo era pequeno, mas todos eles eu posso disponibilizar, esses resultados de trabalhos que eles fizeram. Eu tenho desde estudos sobre a ânima como um habitat, tá? Até propostas para lofts, tá? E estudos sobre isso. Tá, ok? Tudo no entender de habitat. Então, nós nos dividimos os 4 para dar orientação e estudo e estofo a esses meninos. Foi muito difícil, foi um período de chumbo grosso e só para vocês terem uma ideia, a escola pagou muito caro por esse projeto e por outros. No ano seguinte, ela reduziu 100 alunos que foram para uma escola tradicional, porque os pais não aceitavam que o filho ali ficasse aquele tempo sem fazer nada. 100 alunos o Logos perdeu. Mas o Logos bancou e o ano seguinte criou de novo os projetos, uma carga reduzida, tá? Nós passamos para 4 horas aula e mesmo assim no final ele perdeu mais 100 alunos.
Tá? Aí eu continuo lá, a escola, em 98 tinha, a escola em 98 tinha 780 alunos no ensino médio, hoje ela tem 200, tá? 200 alunos. Bancou, o projeto foi muito forte, a provocação. Era a única escola que assumia a ideia da transdisciplinaridade e quebrou muito a cara. Quebrou muito a cara mesmo, por conta de avaliação, crise de professor que não sabia o que fazer, tá? Então nós tivemos aí um problema sério. O ano seguinte, eu fui para a escola Pueridomus. Pueridomus lançou mão de um projeto transdisciplinar, eles assumiam isso nitidamente, né? Aqui tem a Vitória, que não me deixa negar, eles assumiram tudo isso. Era muito interessante essa proposta. Eu era professor do Pueridomus e a criação do projeto não era dentro da grade horária, era um projeto à tarde, um encontro de 2 horas por semana. E uma coisa interessante, eu não tinha só aluno de uma série, eu tinha alunos do primeiro, segundo e terceiro colegial. Eu achei que essa possibilidade de diálogos interséries seria bárbaro. Tá? O projeto, como foi construído dentro do CETRANS, foi levado inicialmente a essa escola. Tá, ok? Junto comigo, a participação da professora Vera Lúcia, que está ali hoje, né? Professora, né? De artes, mas com outros conhecimentos, uma visão transdisciplinar em relação ao mundo. E aí eu e ela tocamos este projeto. Sofremos muito, porque a escola entendia que projeto era disciplinarização de projeto. Nós tínhamos que cumprir disciplina, de todos os níveis que vocês possam imaginar. Desde um dia, numa atividade lúdica, em que eles começaram a trabalhar com pastel seco, tá? E aí nós colocamos as folhas de pastel seco no corredor, porque nós ocupávamos uma sala de aula que tínhamos que abrir o espaço para ver, sentava em círculo, discutia as propostas, eles dialogavam. Tivemos que usar aquele spray, é um spray de fixador, tá? Aquilo criou um tamanho rebuliço. A Vera Lúcia foi chamada a atenção de uma Bedel porque ela estava estragando a escola, tá? Porque a escola não entendia o que nós estávamos fazendo, o que aquilo tinha a ver com tudo. Foi muito difícil o diálogo aquele ano. Inicialmente a Vera tinha que ser remunerada, a escola não remunerou a Vera, tá? Ela continuou trabalhando de graça por conta do aprendizado do projeto, e a minha remuneração entrou dentro do meu lerite, era ridícula, eu mudei de faixa e com o imposto de renda eu recebia R$30 ao mês para fazer esse projeto, tocar esse projeto adiante, tá? Obviamente que eu nem reparti os R$15 com a Vera, porque achei que não valeria muito a pena, ela ia se ofender, era mais fácil ela ficar mesmo bancando. Os alunos pouco interessados, era um projeto completamente apêndice, capenga na escola, era só uma fachada. Nós tivemos um pequeno grupo que efetivamente trabalhou e quis alguma coisa nesse projeto e que sofria muito para dar conta dele. Não desistindo, continuamos. Em 2000 eu retorno, tá, aqui com 2 projetos. Esse primeiro, NSC, Escola Nossa Senhora das Graças, escola que eu estou trabalhando já há 8 anos, continuo, Pueridomus eu não trabalho mais. E nessa escola nós criamos um projeto cultural. Ele ainda tem esse nome, projeto cultural, mas é a minha expressão, a ação que continua. Ele é um camaleão, ele vai mudando de nomes, mas é sempre o mesmo intuito. Tá? Alguns dizem que isso é por conta do meu sobrenome, que eu sou turrão, sou italiano. Então, mas é sempre o mesmo projeto, só que eu vou mudando de nome para não ficar muito marcado, né? Esse projeto cultural, ele tem como objetivo percorrer os 3 níveis, e é muito interessante, porque eu trabalho desde as crianças de terceira série primária até o terceiro colegial, tá? E eu não estou locado num horário, eu estou permeando os horários. Eu consegui isso com muita dificuldade. Uma das pessoas que mais bancou isso e me ajudou foi o Fábio Cachino, que esteve com vocês, tá? Que é coordenador da escola, e o ano passado eu trouxe ele para, graças a Vitória e a Maria, e o Américo veio para assistir um pouco, oxigenar um pouco com essas palestras todas do ano passado. E ele apostou e ele conseguiu lá uma mísera verba para a gente
fazer essas interrelações. Só que é um projeto assim, eu tenho que convencer o professor de que a coisa vale a pena, tá? Então, a gente tem que ser assim, humilde mesmo, o máximo de humildade, quando eles vêm dizer, seria tão legal, né? Mas será que tem alguma coisa a ver matemática com mitologia? Falei, eu respondo, peraí que eu vou ver, não sei. Aí a gente tem que ser humilde e falar, olha, você já ouviu falar em Ourobolo? No mito a gente fala do Ourobolo, é uma forma perfeita, é geométrica, porque é uma circunferência. Pô, mas que interessante, porque Arquimedes também fala sobre isso, não sei o quê. Então começa o projeto. Tá? Então como que a gente faz isso? Como é que eu levo isso na sala de aula? Como que a gente trabalha? A gente vem trabalhando, cruzando mitologia, filosofia, matemática e tecnologia. Por que eu coloquei tecnologia? Porque há um grupo de estudos separado toda segunda-feira à tarde que trabalha tecnologia dentro da Escola Nossa Senhora das Graças. Nós estamos sediados dentro do IG e há toda uma parte lá da escola. A tentativa é que cada vez mais o uso da tecnologia possa criar intranet e internet, tá? Entre alunos devidamente sérios e segmentos. Tá? É um trabalho super legal. O ano passado o aproveitamento dele foi incrível. E eu me loquei o ano passado dentro da cadeira de filosofia para tomar conta disso. E fui expulso no final do ano, porque eu não tenho habilitação para filosofia, tá? E a Secretaria da Educação me proibiu de continuar dando as aulas. Tá? Eu tive que me matricular no Mackenzie como aluno de filosofia, pagar a mensalidade para continuar a dar o curso de filosofia. Tá? A mensalidade era 400. Você continua não ganhando nada, mas tudo bem. Vamos tocar o barco adiante. Tá? Vamos tocar Isso aí, comecei a ganhar um pouquinho mais porque o Gracinha paga um pouquinho mais. Mas enfim, elas por elas, a coisa começou a fluir de uma maneira mais interessante, as pessoas começaram a ficar abertas para, receptivas. Esse ano o projeto está sendo tocado e está muito interessante, tá? Os diálogos que nós estamos mantendo. Eu consegui instaurar um curso... Tem umas pessoas que se repetem. Eu consegui, olha, aqui é ano 2000, então, porque você saltou, mas ano 2000, Logos, eu voltei, né, eu parei um ano, dei um tempo de um ano de projeto, para os alunos perceberem que eu era professor ainda, e no ano seguinte eu voltei com um projeto chamado Pindorama, foi ano passado, né, leituras sobre Brasis, tá? Esse projeto, nós tivemos 3 formadores, eu, o Guto, que repetia como projeto, insistindo na coisa transdisciplinar, e a Lídia Aguilar, né, que é também professora de História, historiadora. Esse projeto ele tinha um intuito único, construção de documentários sobre visões diversas de Brasil. Tá? Foi muito complicado porque eu resolvi assumir, falei, agora vai ter que ter a coisa dos níveis de realidade. Não é possível que nós vamos fazer aquela churumela de sempre. Tá? Eu quero mudar esse negócio. Tá? Mas foi um parto, eram alunos do 2º colegial, tá? 4 horas por semana, tá? Foi um parto. Não, Logos hoje mantém os alunos que tem, tá? Isso, mas é uma escola que sofreu, foi muito penalizado. O Gracinha é uma escola que dá passos muito pequenos, o Logos quis logo bancar de vez, tá? E olha que o Logos ainda só não fechou, porque nós tínhamos ideia de fazer 2 dias por semana projeto. 40% da carga horária. A direção falou, não, é melhor fazer só uma. Faz 20 só. Né? Não vamos bancar, senão tínhamos fechado a escola. Mas é interessante pensar, porque os pais vêm, eles saem babando quando a gente fala da proposta, mostra para eles o trabalho realizado. Tá? Essa semana mesmo eu tive reunião de pais, tá ok? De 5ª série, que está dentro do projeto cultural, que se chama Cidadão Urbano. Eles estão fazendo toda uma análise sobre valores, sobre respeito, sobre tudo. O pai chega e fala assim, lindo esse projeto, mas qual é a matéria que meu filho está estudando? Né? Então é difícil trabalhar com esse grupo de família. Então, por exemplo, o Gracinha arrumou uma receita, está trazendo os pais para dentro do projeto. Então, tem que envolver pai, mas pai é um bicho esquisito.
que ele paga R$900 escola, ele não quer saber, ele quer que você ensine o filho dele a tudo, inclusive, se possível, ter juízo, comportamento, não fumar maconha, etc. É assim que funciona, né? É muito difícil você atuar com esse tipo de relação. Eu estou mesmo nesse meio e luto por isso. Desse projeto nasceu uma coisa maravilhosa, um trabalho de voluntariado, tá? Nós, no ano passado, decidimos que do projeto Pindorama nascia um foco para cinema, um foco para teatro, a partir de todas as discussões e reflexões sobre esse Brasis que nós estávamos discutindo, inclusive em nível não só de histórico, social, mas filosófico, de comportamento e linguagem. Saiu um trabalho de teatro que foi apresentado em 3 vezes, em segmentos diferentes, porque o trabalho nasceu do grupo, era circular, com danças circulares e construção do grupo. Tá? Cada apresentação nossa, nós cobrávamos uma bilheteria específica e esse dinheiro era revertido ao ICRIM, que é o Instituto da Criança com Problemas, Deficiências Renais. Tá? Então os alunos faziam voluntariado, ganhavam curso de teatro, mais projeto, tá? Que está dentro do currículo. Tá? Então o método foi bárbaro e até hoje está continuando. O grupo está lá, tá? Nós somos lá no 2º ano do Logos, mantendo isso, tá? E é uma coisa muito importante que está saindo dali, tá? Sobre esses alunos. Os vídeos navegaram, tem um vídeo belíssimo sobre água, tá? Foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi sobre a ideia da água. Tá? Um trabalho super simples, feito por alunos através de uma pesquisa. Eu achei que finalmente o salto tinha sido dado com muita dificuldade. E esse ano eu fui convidado para participar da Escola Lourenço Castanho também, tá? Para completar a quadra. Né? Olha, eu não sei... Olha, se vocês me permitirem aqui a comparação, mas é a mesma coisa assim, eu sou uma puta que vai trocando de bordel. E aonde eu chego eu vou pondo-me de novo as minhas ideias. Vai colando até essa escola é uma escola muito difícil, tá? Eu achei que esse seria um grande desafio. Quem me convidou foi o professor Adalberto Gomes da Silva, o Adalberto Gomes, ele é o meu compadre, nós somos de formação, uma pessoa de muitos anos, e ele me chamou porque ele acredita nesse trabalho e ele é o orientador de projetos na escola. O que nós estamos sofrendo? A escola, de novo, colocou o projeto à tarde, na 9ª aula. Ou seja, do aula para o 1º ano, eles têm as 6 aulas da manhã, vão para o recreio, aliás, almoço, voltam 1h30, tem uma 7ª aula, uma 8ª aula e aí é projeto. Tá? Então, o que acontece? Eu não consigo falar com eles 5 minutos. Tem que estar acontecendo alguma coisa imediata. É atividade. Chega, faz. Tá? E está muito difícil porque eu estou tendo que trabalhar com eles, tá? Com um tema que é mídia e adolescência. Basicamente, a ideia do projeto é, através da expressão e ação, uma reflexão. Até que ponto, como vocês conseguem ver a mídia refletindo vocês e vocês a mídia, tá? Então é mesmo uma relação de narcisos e de estranhamentos narcisistas. Eles não se reconhecem na forma como a mídia os apresenta, tá? E ao mesmo tempo eles assumem elementos característicos tribais, rituais que a mídia projeta sobre eles. Então eles estão fazendo essa discussão nesse nível, criando vídeos, tá? De novo, eles querem a linguagem do cinema, não é uma coisa muito fácil, porque você tem que trabalhar com eles, não é simplesmente sair com uma ideia na cabeça, então tem que ter roteiro, tem que ter pesquisa, vai falar o que, de que jeito, o como, quando, vamos atrás disso e pega material e puxa daqui e puxa de lá, traz gente, tem que arrumar ilha de edição, a escola só quer apresentar o projeto, mas também não quer dar dinheiro para isso, tá? Não tem verba, nunca, nós não temos espaço, a gente tem que ficar percorrendo cada dia, o projeto acontece numa sala diferente. Então, essa problemática está sendo analisada. O que tem de positivo? A escola está aberta, ela quer ver o que está dando errado para arrumar. E eles insistem em continuar com o projeto. Eles querem passar do 1º para o 2º ano. Não como Logos, que já pôs uns 3 anos. Tá? Ele quer passar do 1º para o 2º ano, do 2º chegar ao 3º ano.
tá ok? E como trabalhar esses projetos. E, finalmente, eu coloco que nesses 4 anos de atividade, o projeto piloto continua a enfrentar uma única dificuldade metodológica, tá? Específica, que é a compreensão e inserção dos níveis de realidade. Eu acho que é dos pontos o mais sofisticado. O terceiro incluído é uma coisa possível, ainda com adolescentes. Tá? Não vamos esquecer que o meu aluno, ele tem 17 anos, o mais velho. Tá? E isso requer dele um sentido de autonomia muito grande. Tá? Uma das formas mais interessantes que nós temos descoberto para conseguir dar uma amarração e um sentido àquilo é através de mapas conceituais que a gente vem trabalhando. Tá? E essa dinâmica dos mapas conceituais tem sido o nosso portfólio, nossa bagagem da passagem de um curso ao outro. Nunca partir do zero, que é uma conquista que eu tenho através da Vera, no trabalho dela em artes, ela jamais parte do zero. Então, toda a experiência artística, ela mostra o que se tem sobre isso e, a partir do que existe, ela começa a construir. Então, o salto é muito maior, porque você não precisa trilhar um caminho já trilhado, tá? Você pode entender aquilo e projetar, tá? E, então, nós estamos fazendo este movimento ao longo desses 4 anos. Eu tenho sido divulgador, mais do que nunca, né, da questão desses trabalhos, da linguagem transdisciplinar, mas eu sinto que ainda, dentro das escolas, a realidade é assim, eu não posso falar abertamente transdisciplina, parece que é uma coisa doida, um palavrão, então a gente fica assim, veja, o Gracinha assume, mas o mesmo Fábio, e que é uma pessoa com quem eu tenho uma interlocução muito grande, discuto muito, por conta até da Ivani Fazenda, a palavra é interdisciplina. E eu fico mostrando o tempo inteiro que aquilo que ele está fazendo em alguns pontos não é interdisciplina, é transdisciplina. Tá? E ele insiste que é uma questão só vocabulário, eu acho que não, é conceitual mesmo. E, para encerrar, eu queria dizer a vocês o seguinte, que queria agradecer mesmo a participação desses anos todos. Eu acho que a entrada dentro do CETRANS transformou muito do meu conhecimento, daquilo que eu imaginava, dos encontros. Devo isso, sem sombra de dúvida, à Vitória, que é, para mim, uma pessoa especial, não só porque o que ela fez por mim, mas o que ela faz por mim. Tá? E graças ao Logos, que é a escola que hoje está... Foi aí que eu conheci a Vitória, né, numa situação muito diferenciada e me trouxe para esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Agora a gente teria 1 hora, em princípio, de discussão, mas vamos tentar diminuir, porque nos estendemos no tempo um pouco mais do que o previsto. E não sei, Maria, o que você sugere enquanto dinâmica? Mas o que a gente estabelece alguma meta, alguma metodologia para essa discussão? O que vocês sugerem? Porque ontem a gente... Tá, porque aí amanhã à tarde é que a gente vai tentar formalizar um pouco mais tudo isso que está emergindo e em cima de um texto provisório que a gente compôs, mas que ele deve ser totalmente reformulado. Se vocês já tiverem cabeça para pensar nisso hoje, que é pedir demais, a gente sabe, mas sei lá, pelo menos se conseguirem ler, e amanhã a gente tentar trabalhar um pouco em cima e recompor esse texto já como um documento do terceiro encontro. Márcio gostaria de falar. Gente, desculpa colocar esse assunto agora, porque eu acho que a gente tem que fazer um fechamento do dia,
Porque ontem a gente teve um dia com um assunto, um tema, e hoje eu sinto o dia um pouco... Hoje a gente viu várias vivências, metodologias que vinham desde uma estrutura formal até metodologia de relacionamento que nós ganhamos da Silvana agora há pouco. O que eu sinto, e eu anotei aqui, é uma tentativa, eu queria fechar o dia anotando isso, que eu anotei insistentemente isso, uma metodologia de comunicação transdisciplinar, que no meu entender, ela tende a atender todas as pessoas, ou seja, a gente vai chegar aqui na frente, expor um trabalho que tanto um PhD vai interagir, porque a proposta é interação, não é entendimento, quanto qualquer pessoa que passar aqui interagir com ele. Então, o que eu sinto é um sentimento, mas uma imensa preocupação. É a gente descobrir essa metodologia, o que fazer e como fazer para se comunicar. E eu vi trabalhos aqui absolutamente eficientes, se comunicando, mas se comunicando em vários níveis. E eu passei o dia inteiro tentando mapear como se comunicar, ou seja, se o nível afetivo ele é mais eficiente, se o nível intelectual é mais eficiente, mas ao mesmo tempo ele gera uma desafeição para o intelectual. Então, esse tipo na verdade, esse tipo de cuidado, eu queria tentar achar uma chave para ver como eu queria pedir a ajuda de vocês, porque de repente vocês podem ter sentido isso. Eu quero aqui falar que a apresentação que eu conversei com a Mel no intervalo, ela foi perfeita, no meu entender, mas para ele nem tanto, então estou querendo falar em público o que eu falei para ele, porque ele ficou preocupado e teve uma felicidade muito grande em ver os tempos modernos ali. Vi exatamente os níveis de realidade que estão acontecendo na apresentação dele, foi muito claro. No momento em que ele era ele, no momento em que ele se colocava como ele, foi fascinante. E os primeiros 15 minutos a gente interagiu com muito. Depois que ele começou, como nos tempos modernos, a correr atrás da máquina, que aconteceu exatamente a distância que existe entre a metodologia e a ação, porque a gente viu uma apresentação só em papel, escrito, com uma emoção tão eficiente quanto a apresentação dele e quanto o nosso diálogo com a Silvana e quanto a construção espontânea deles. Então, eu acho que a grande missão é manter o rigor acadêmico, mas com uma capacidade de tocar todos os seres, ou seja, lembrando o cristianismo, como Jesus falava, ou seja, eu acho que tem que falar para o pescador como pescador e para o doutor como doutor, mas eu acho que tem que falar como doutor para pescador. Então, a missão é dificílima. O caso do Fábio é exatamente esse, ou seja, a proposta é absolutamente consciente e as pessoas não conseguem se entender por problemas de percepção ou limitação cultural. Então tem que se dar um jeito de criar um documento, uma metodologia e uma busca de eficiência em relação a esse processo de comunicação, é o que eu entendo no momento do dia de hoje. Desculpa ter falado muito. Na verdade, tanto o dia de ontem como o dia de hoje tem assim me provocado muitas reflexões. E eu não sei se vai dar tempo, até vou perguntar para vocês, senão eu não... É que eu estou um pouquinho preocupada porque eu não sei se amanhã de tarde eu vou poder participar. Amanhã de manhã com certeza eu vou poder participar, mas à tarde ainda estou negociando. É aniversário da minha mãe. Vai ser meio complicado. Eu acabei de receber um ultimato do tipo assim, se você não estiver aqui, você não é mais minha filha, né? Essas coisas não dá para a gente viver, né? Então eu queria usar um pouco a lousa, mas aí eu vou usar mais do que 5 minutos. Então, não sei como é que fica para vocês. Tudo bem? Então tá bom. Bom, Não, o gráfico ficou horrível. Bom, é o seguinte, né? Eu quando... Pensando... Você me dá licença para pagar aqui? Eu tenho muita mania de ficar querendo... Eu estou apagando uma ponte quando, na verdade, eu vou fazer outras pontes. Então, é uma coisa assim que... Eu tentei ficar muito pensando aqui as pontes que a gente constrói a partir das apresentações que foram feitas. E eu fiquei pensando assim, né? Um jeito... Vou deixar um pouco transparente a minha forma de pensar. Eu fiquei pensando assim, bom, se eu fosse contar para uma pessoa que não está aqui, que não participou... os projetos, seria impossível eu dizer
fazer uma descrição de todos os projetos apresentados. Então, como é que eu faria essa descrição? Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que chegar perto. Eu tenho que fazer um analítico para poder depois fazer um sistemático. Eu tenho que chegar e falar assim, o que foi dominante, o que predominou em cada um desses projetos? E então eu fui buscando a característica que, no meu entender, foi predominante naquele projeto. E eu cheguei à seguinte formulação, né? Quer dizer, eu tenho um grupo de projetos que eles estão, assim, muito preocupados com os aspectos da intervenção, da aplicabilidade. Quer dizer, eu estou lá na prática, tentando entender o que é transdisciplinariedade e, ao mesmo tempo, eu estou promovendo uma intervenção social. Eu estou trabalhando com grupos, eu estou tentando resolver questões que estão me levantadas por uma comunidade e tudo mais. Paralelamente, eu tenho projetos, e acho que o dia de ontem foi até um pouco mais rico nesse sentido, que eles estão procurando fazer uma sistematização. Eles estão procurando definir o que é um pouco da transdisciplinaridade. Então, transdisciplinaridade faz isso, faz aquilo, quer dizer assim, eles estão numa atividade que, de uma forma muito simplista, nós diríamos que é teórica, tá? Mas eu nem vou escrever isso. E, por outro lado, uma coisa assim que eu percebo, não pude ver a palestra do Américo e do Amâncio, mas ouvi as referências. Que existe várias falas que estão buscando o seguinte, o diálogo com o grande espaço. E que hoje esteve presente na fala do professor Luiz, quando ele diz assim, a nostalgia com essa vinculação que a gente teve no grande espaço. Quer dizer, essa saudade da vinculação que está no espaço maior e que eu chamaria de simbólico. E que aqui eu estaria falando um pouco mais em termos do concreto. E aqui em termos do imaginário, que são termos que não são inventados por mim, que eu acho que estão presentes aí. Mas se eu estou falando nisso daqui, eu começo então a falar em projetos que têm espaços onde eles estão se tocando, porque é impossível eu sistematizar sem pensar numa aplicabilidade. Por outro lado, eu também estou, de alguma forma, entrando no sagrado. E se eu estou no sagrado, eu estou pensando na vida, não há como eu deixar de pensar nela. Eu poderia dizer que isso seriam as zonas de não resistência que ocorrem independente da minha vontade. Eu ontem brinquei um pouquinho com a Renata, eu disse assim, Renata, eu tenho um reparo a fazer a sua apresentação. Você faz teoria sim, porque você está mexendo aparentemente com a prática, mas você está nos levando a fazer esse diálogo com o simbólico e com isso você nos está obrigando a nos reorganizar. Você está nos obrigando a todo aquele que participa de uma dança circular a se organizar, a se sistematizar. Então, nós estamos fazendo esse tipo de coisa aqui, e, na verdade, o que a gente está fazendo? Né? Quer dizer, se eu vou pensar em termos de categoria de análise, quer dizer, na medida em que eu sou obrigada até por uma... Estranho aqui, não abre? Abre aí para mim, tu precisa de um homem para abrir aqui. Trocar lâmpada, essas coisas, tudo, né? Que bom, hein? Ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem, né? Quer dizer, se eu for pensar nisso daqui tudo, quer dizer, eu tenho um negócio seguinte, eu tenho um core aqui, eu tenho um centro, e não é à toa que ele é meio triangular, que eu posso dizer o seguinte, a transdisciplinaridade está aqui. Por que ela está aqui? Porque ela está religando. Então, o que é que eu estou fazendo? Independente da nossa prática individual, quer dizer, é por isso que eu comecei a querer tentar entender por que a gente tem esse sentimento, essa sensação tão gostosa de que eu estou aqui dentro e o tempo está passando e eu quero ficar um pouquinho mais, porque eu estou me identificando, eu estou me vinculando, as coisas que estão sendo ditas e não ditas estão me fazendo, quer dizer, estão me deixando
religado. E eu acho que é muito isso que acontece com a transdisciplinariedade, né? E aí, então, eu tenho que pensar o seguinte, bom, eu olho esse quadro, eu tenho que pensar em termos de categorias de análise, para poder orientar, para poder fazer, então, vamos dizer assim, um relatório final, né? Então, qual que seriam essas categorias de análise? Quer dizer, eu tenho um primeiro momento em que eu poderia dizer o seguinte, eu tenho uma questão aqui em termos de categorias de análise, né? Para mim poder analisar a experiência que a gente vive. Que existe uma discussão, e aí eu estou fazendo... Por que eu coloco primeiro? Porque é um pouco recuperar um pouco a nossa historicidade. Quando a gente começou a falar de transdisciplinariedade, a gente começou a tentar dizer, bom, mas o que é? No que difere de inter, de trans? Então, aqui eu vou começando a dizer, bom, o que são níveis de realidade? Aí eu vou falando de níveis de percepção, né? Eu estou procurando entender o conteúdo, o que compõe a transdisciplinariedade, o que a diferencia. Eu vou querer procurar entender a lógica e a complexidade. Esse mais ou menos foi um pouco o nosso caminho. No segundo momento, o que a gente está fazendo? A gente começa a fazer uma dança, a gente vai para o movimento. Ou, se a gente quiser colocar numa linguagem mais acadêmica, para os processos. Eu vou querer entender como é que isso está ocorrendo, quais os processos, como eles estão se caracterizando, como eles estão se desenvolvendo. Então, aí é aquela coisa que a Cleide dizia antes, é suportar o não linear, a não precisão. Eu estou saindo de uma visão muito acadêmica, que está me dizendo é isso, isso e isso, eu vou para a minha prática e digo, olha, não está batendo, não é exatamente desse jeito. Níveis de realidade não são exatamente assim. Onde é que é um nível de realidade? No que ele difere exatamente de um nível de percepção? Então, eu estou falando desse movimento, e aí eu tenho que ficar nessa dança, nesse movimento circular, nesse movimento espiralado, e eu tenho que suportar que ele não é linear, que ele não é objetivo e que ele não é preciso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou falando de atitude. Porque eu tenho que dançar e eu não estou ali me negando a dançar. Então, é a questão, inclusive, que aparece num dos artigos que vocês colocaram agora no relatório, né? Eu tenho que ter... Eu estou dançando, tudo bem, mas eu tenho que saber para onde eu estou indo. Eu tenho que, de alguma forma, participar. Não é simplesmente entrar num estado alterado de consciência ou fazer uma simplificação de tudo que ocorre e de que, bom, tudo é bom, nada tem limite, nada tem definição. Então, aí, eu vou precisar do rigor, da tolerância, da abertura. E eu vou ousar colocar mais uma coisa. Do envolver-se. Envolver-se no sentido de que é afetivo. Eu tenho um envolvimento que é afetivo. Eu acho que... Eu não quero buscar sentido em tudo, sabe? Mas eu acho que quando a Yara fala, bom, falar de morte, no final, não sei o quê, coisa e tal, tudo... Gente, eu acho que... Não vou ficar buscando sentido no sentido do sentido, mas é um renascimento. E eu tenho que estar envolvido naquilo. Se eu não estiver envolvido na morte, como é que eu vou estar envolvido no nascimento? Se eu não falar de inferno, como é que eu vou falar de céu? Se eu só falar de céu e não falar de inferno, como é que fica? Né? Tem uma coisa assim. E, por último, uma praxis. E aí, eu diria o seguinte, não é simplesmente a praxis aristotélica, a praxis do melhorar-se, do vir a ser melhor, do buscar a felicidade enquanto uma conquista pessoal. Tampouco é a praxis hegeliana ou dialética da oposição, dos contrastes. Que Nosso Senhor Edgar Morin me proteja, eu vou dizer só o seguinte, que seria uma praxis da complexidade. Por que eu estou colocando isso, né? Quer dizer, eu estou colocando no sentido de que é uma praxis que ela é fundamentada por um compromisso ético,
por uma profunda necessidade de compreender os processos que existem, não apenas de colocar no sentido de oposição, e aqui eu tenho que entrar, os níveis de realidade, eles voltam novamente, né? E eu me lembro muito do Márcio, quando o Márcio uma vez falou do ou, do e e do nem. Quer dizer, eu não escolho nenhum deles. Eu convivo, eu faço o meu trabalho em todos eles. Em todos eles existe uma possibilidade de criação. E uma criação que, à medida que você vai compartilhando essa visão, esses movimentos e essas atitudes, ela passa a ser uma criação compartilhada. É uma cocriação. Deixa eu ver só se eu... Tá. O compromisso ético. E aí tem o seguinte, criar para quê? E de novo eu vou voltar ao quê? Aqui. Quer dizer, ainda que a gente não fale de Deus e também não fale de uma outra palavrinha, eu vou ousar colocar. Criar para ser mais feliz. Só que é uma felicidade cidadã. Não uma felicidade individual, mas é uma felicidade dos grupos de pertencimento que todos nós temos. Tá bom? Era isso. Bom, eu não sei... Bom, eu confesso que não sei. Eu costumo dizer que tem gente que é visual, tem gente que é... Aliás, eu costumo dizer não, é sabido que tem gente que é visual, tem gente que é auditiva, eu sou sinestésico. Completamente sinestésico. Embora eu trabalhe muito com a coisa da visão, da audição, com os outros sentidos, mas eu sou muito assim, sou aquilo que sinto e não penso, logo existo. E eu não abro mão disso porque foi a única coisa que me conduziu a caminhos. Embora eles sempre levassem a becos sem saídas, a todas as intransigências. Então, eu acho que é essa a palavra. O que eu ia dizer era que eu teria tido um tempo maior se eu viesse falar de crise. E embora esteja sofrendo a pior das crises dos meus 30 anos, eu acho, ou mais, de trabalho, né, eu vim aqui para falar de esperança. E eu saí frustrado porque fui vencido exatamente com o inimigo derrotado que é o tempo. E o meu trabalho se dedica exatamente à questão do tempo. O nome do meu projeto piloto é Terra e Magia, um eco transpõe o tempo. Né? A Marise mandou um e-mail para a lista e perguntou, e agora, escrever em cima da cabeça do Chaplin? E foi exatamente o Chaplin que apareceu. A ideia da gente ter colocado naquele ponto da fita que o Diógenes colocou, era para colocar o cinema em preto e branco. Mas tinha até uma coisa muito mais anônima, talvez 2/10 antes ou depois, e que não apareceu, e essa foi a escolhida. Mas aí apareceu o Chaplin, e nós fomos, de certa forma, punidos de ter escrito em cima da cabeça do Chaplin, de ter usado o Chaplin com a imagem, exatamente aquele que usa 1000 palavras, né? Que já a Marise me chamou de iconoclasta outro dia, não é verdade? Então, eu fui pela imagem e exatamente aconteceu isso. E trabalhando a imagem, o olho que vê, o olho que atravessa, e nós todos como imagem do universo inteiro, eu não consegui falar para vocês e eu saio frustrado por... Não, é verdade, não é um frustrado legal, você já me conhece. Né? Eu saio frustrado por não ter conseguido contar para vocês, porque eu venho me preparando há coisa de um mês, detalhe por detalhe, para mostrar uma coisa, que nem foi me sugerir, não, mas se você mostrasse para a escola, eu não posso mostrar isso para a escola, eu falo uma vírgula para a escola cai dura. Essa questão ele não está mais aí, que pena, que o Simeone, o Fábio, eu tenho mania de chamar pelo sobrenome, o Fábio contou dessa crise toda, a gente sobrevive isso, e não é na escola particular, não. Porque essa ainda está lá, está o emprego, é em escola pública. É em escola pública que acaba não pagando a gente. Tá? Então, eu que fui muito bem sucedido a minha vida inteira vendendo teatro, na hora que eu comecei e fui para o transteatro, eu tenho sofrido o diabo. Eu estou a ponto de uma crise total. Né?
E um dos motivos de eu sair de São Paulo é porque realmente eu não estou afim de colocar os meus devedores lá no estádio Lauro Gomes, em São Caetano, com o megafone e justificar por que eles vão receber. Nunca, porque são impagável. Né? Não dá. Então eu fico assim, revoltado com isso, porque o cara veio, deu um show, eu pensei que ele estava aí, não queria falar isso depois que ele já tivesse saído, mas é normal, porque ele transpôs o tempo mesmo. Ele apareceu 1 minuto apareceu lá no Guarujá e agora apareceu aqui 1 minuto. Quer dizer, a gente que tem o maior apego, a maior necessidade, porque se eu não for compreendido por vocês, e vocês já sabem a dificuldade que eu tive exatamente de poder ser lido pela lista, né? Por N motivos, mas aquilo para mim era uma grande brincadeira transdisciplinar. E hoje eu fui até mudar do horário, que mexeu com o Cosmos. Então eu resolvi mudar. Ao invés de falar tudo isso, eu pensei, eu não vou dizer tudo isso que eu disse. E eu ia colocar a questão que eu ia colocar para o professor Prizenge, que eu acho que ela acaba sendo pertinente. Porque eu levanto murais caóticos mesmo, porque esse é o meu trabalho. No teatro, a gente não é um teatro brechtiniano, político, panfletário, que quer fazer o teatro virar pedagógico para o público aprender a mensagem. Não é esse teatro que eu faço. Eu faço o teatro poético, o teatro libertário, que ele pode pegar e voar sim e sempre. E a pergunta que eu tinha para o professor Prizenge, que eu queria que ele estivesse aqui, que foi ele que mudou meu horário, que estava meio-dia, foi o único que mexi desde ontem, né? Aí mudou na última hora. Mas tudo bem. Aconteceu como tinha que acontecer, mas a pergunta que eu tinha para ele, e foi interessante porque aí a Ara nos traz essa questão da morte, e ele mostrou uma preocupação até com a questão da morte, do desaparecimento, do final. E eu escrevi há muito tempo numa peça, caoticamente, sem conhecer o que era a transdisciplinaridade, que o fim era começo também, e que isso é normal. Eu canto isso há vários anos, né? Cantando como a Marisa cantou, que realmente foi mais transdisciplinar do que nunca quando ela cantou, porque ela liberou exatamente essa intersecção que a Luísa colocou ali, foi liberada naquele instante. Mas a pergunta para o professor, que ele não está aqui, mas eu prometi que ia colocar para vocês, é que eu me sentia muito à vontade quando eu assisti o Spock e o Kirk, pensando no futuro, porque eu sempre achei esse passado muito incômodo, esse passado que faz isso com o Fábio, que faz isso comigo nas escolas, ainda hoje, terceiro milênio, mas eu ficava muito tranquilo quando eu assistia o Kirk, o Spock, na ficção do Jornada nas Estrelas, estarem numa situação limite a anos-luz da Terra, e de repente eu me sentia lá como eles naquela situação limite. No jogo da minha adolescência, eu falava, e aí eu me imaginava como um astronauta, e aí eu falava que aquelas pessoas que desapareciam, morriam lá com laser, num segundo, né? O futurismo mostrava que era só e ponto, desaparecia, não sobrava nem o pó, nem nada. E aí então, eu olhava e me sentia tranquilo, porque eu sabia, e eu tinha um desprendimento já naquela época, que para poder morder e acariciar o futuro, valia exatamente tudo, porque eu podia estar lá, naquele ponto do espaço, há 3 séculos à frente da minha realidade banal, cotidiana, da década de 70 ou 60, e aí eu ia ter, de repente, o prêmio de saber que qualquer pessoa da nave Enterprise, se desaparecesse num feixe de luz, se entrasse para o outro mundo, para o buraco negro da própria sombra, ele estaria como representante da Terra, como representante do pó, como representante da luz, e isso é que nos dá o sentimento de eternidade. E é isso que o professor Prizenge precisaria ouvir e precisaria estar aqui, e está faltando, como muita gente falta nesse CETRANS, e acaba tendo o privilégio do espaço, que não é mais espaço, é tempo. Muito obrigado. Bom, super rápido. Eu gostaria de fazer assim, uma síntese em raio fulgurante. 3 palavras. A primeira palavra é da Misha, que teve esse mapeamento, e ela fez uma definição sobre ser humano. O que é ser humano? E eu pensei, ser humano é
fazer muitos lutos, não economizar os lutos. No projeto da Yara, diz assim, por que a gente foge da dor? Né? Tem dores que a gente vai ter que enfrentar e que são necessárias. Então, um ponto comum que eu achei em todos os projetos é a questão do luto. E a questão do luto do projeto ideal, da relação ideal, do sucesso. A outra questão é a questão da aceitação da efemeridade, da imprevisibilidade dos encontros, do inacabamento, da imperfectibilidade. E a outra palavra é a questão da graça, que é a graça que surge das metamorfoses, quando a gente aceita os lutos necessários de um percurso e aproveitar dentro do inacabamento e da efemeridade desses encontros a riqueza que eles têm para nos dar. Bem, eu gostaria de falar Promon. Eu não ouvi sua palestra, não ouvi, mas eu tive a oportunidade de ler alguns textos seus, que a Yara me passou, enfim, ou conversar com você. E eu acredito profundamente no quanto você é capaz. E que você vai encontrar um momento em que você vai objetivar melhor isso para as escolas, inclusive. Que você vai poder fazer isso de uma forma que as pessoas compreendam mais você. Você já tem todo esse conteúdo, esse sentimento, esse conhecimento. E se a gente não entendeu, e eu me coloco, porque apesar de não estar aqui, talvez eu também não tivesse entendido você, talvez a gente ainda não compreendeu toda a realidade, porque há muitas realidades e há uma realidade em você que não é a minha e que não é a dos outros que participaram. Então, à medida que nós formos compreendendo as realidades de todos, nós vamos poder compreender melhor você. E à medida que você for nos compreendendo também, assim como for compreendendo as realidades das escolas, enfim, você vai poder objetivar melhor o seu trabalho e a gente vai se entender melhor e você vai poder, inclusive, viver disso de uma forma mais tranquila, mais suave e não tão sofrida.